assim que luto, assim. Só os vencedores. Levanta essa mão lá no 16º andar. Diga, grita, parece que estou. Parece que estou. Parece, parece que estou cercado. Parece. Parece que existem momentos que na minha vida parece o Geazi, que olho para fora e vejo que estou cercado. Os meus olhos somente veem isso. Mas o bom de ser Geazi, que sempre tem um profeta do lado, sempre tem um homem de Deus do lado, que ele abre a sua voz e diz: eu estou com medo, parece que estou cercado, os inimigos estão lá fora, mas o profeta que está dentro comigo, ele ora por mim e diz que as suas escamas dos olhos caem por terra, que os seus olhos sejam abertos e que você veja lá fora que muito maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Por isso que muitas vezes a gente pensa: eu estou cercado. Mas quando o profeta ora, esse profeta é Jesus. Que quando a gente está aflito, a gente diz: estou aflito, eu não consigo ver o que o Senhor já colocou no meu coração, então limpa meus olhos, para que eu possa ver que lá fora maior é o que está com a gente do que aquele que está lá fora. Eu não sou refém das notícias que estão aí, mas eu sou completamente rendido ao que Deus tem para mim. Uma pessoa disse amém, mas eu quero cantar mais uma vez. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Só quem tem fé para cantar alto aí, canta comigo, vai. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou. Mas sou guardado por ti. Tema da mensagem: matadores de gigantes também choram. Repita comigo: matadores de gigantes também choram. Eu não sei se você sabia, mas matadores de gigantes também sofrem. Matadores de gigantes também se decepcionam. Matadores gigantes também sofrem na vida decepções, frustrações. E a gente vai falar sobre isso hoje. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, pessoal da mídia aí. Capítulo 30, versículo 1. Diz assim a minha tradução. Eu estou com a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. 3 dias depois, Davi e seus homens chegaram de volta a Ziklag. E viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e o Neguebe. Ziklag tinha sido incendiada e as mulheres, os jovens, os velhos tinham sido feitos prisioneiros. Não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse um rebanho. Davi e seus homens encontraram a cidade destruída. Suas mulheres e seus filhos tinham sido levados prisioneiros. Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal,
do Carmelo também foram levados prisioneiros com os demais. De repente, repita comigo, de repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois os homens ressentidos, os seus próprios homens, com a perda das suas mulheres e a sua família, falavam em matar Davi, apedrejando ele. Mas ele se reanimou no Senhor, encontrou forças no Eterno, o seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque: traga o colete sacerdotal, o éfode, para que eu consulte o Eterno. Abiatar trouxe o colete a Davi. Davi perguntou ao Eterno: devo prosseguir os invasores? Irei alcançá-los? O Eterno respondeu: prossiga-os, você os alcançará e conseguirá tomar de volta o que levaram. Davi e os 400 homens, quantos homens? Iriam continuar a perseguição, mas 200 deles estavam cansados demais para atravessar o ribeiro. Por isso, não seguiram adiante. Alguns dos que atravessaram a Bessor encontraram um egípcio, diga comigo, um egípcio, isso, no chão, jogado. Levaram para Davi. Eles deram comida ao homem e ele comeu. Também bebeu água. Deram um pedaço de bolo de figo e alguns bolinhos de passa. E ele começou a recuperar as suas forças, pois não tinha comido nem bebido durante 3 dias e 3 noites. Davi perguntou: quem é você? De onde você vem? E ele respondeu: sou um egípcio, escravo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente, 3 dias atrás. Atacamos a região do sul dos Queretitas de Judá, o território de Calebe. Também incendiamos Ziglag. Davi fez outra pergunta: você consegue nos levar até os invasores? E ele respondeu: se o Senhor me prometer diante de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu Senhor, eu os levarei diretamente até eles. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco aqui, que os exemplos dos erros e acertos de Davi possam nos inspirar diante dos desafios que nós vivemos hoje nesse tempo contemporâneo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Matadores de gigantes também choram, é o tema da nossa conversa de hoje, porque Davi foi um matador de gigantes. Davi, ele foi comissionado por Deus de uma forma totalmente improvável. Davi, muitas correntes teológicas dizem, Flavinho, que foi fruto de uma relação extraconjugal. E segundo a cultura judaica, isso era um escândalo. Por isso, ele era alvo de rejeição, tanto do pai, a mãe. Em nenhum lugar da Bíblia faz-se menção a ela, uma mulher ausente da vida de Davi. Se ele recebia desprezo do seu pai, ele recebeu também a ausência total da sua mãe, ódio dos seus irmãos. A vida de Davi se configura como uma vida que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para, de alguma forma, caminhar em direção à autocomiseração, à pena de si mesmo, à frustração, ao abandono. Nos dias de hoje, Davi tinha tudo para ser um marginal, um viciado em drogas, alguém que iria tentar buscar preencher a sua alma em prazeres humanos para fugir de uma vida tão desgraçada, uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. Mas de uma forma extraordinária, a graça de Deus se revelou a Davi. Davi, com 17 anos de idade, ele é chamado pelos seus irmãos, porque uma visita de um profeta, um grande homem de Deus chamado Samuel, na sua casa, fez com que ninguém sentasse à mesa até que aquele que era excluído por Deus fosse honrado. Davi recebeu uma unção de governo, sendo declarado que seria o próximo rei da nação de Israel, uma vez que o trono estava ocupado por alguém que Deus rejeitou, um homem chamado Saul. E a Bíblia fala que com 17 anos de idade, o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, e a partir daquele dia em diante, Davi estaria sendo preparado. Repita, preparado. De novo, mais forte, preparado.
preparado por Deus para assumir o trono da nação de Israel. Deus, quando chama, Ele já tem tudo pronto, um plano, um projeto. E é natural que a gente, Marlon, não consiga compreender de uma forma estrutural os planos e projetos de Deus. Se Davi ouvisse do profeta Samuel, com 17 anos de idade, que a partir daquele momento ele receberia traição, frustração, decepção, abandono, perseguição por 17 anos da sua vida. Davi não teria estrutura emocional para poder ouvir os planos e projetos de Deus, porque aquilo que o homem chama de luta, dificuldade, adversidade, Deus chama de aperfeiçoamento. Deus chama de caminho para o propósito de Deus, porque o caminho do propósito de Deus na vida de homens e mulheres não é um caminho perene, com uma ascendência. O caminho para o propósito de Deus é um caminho em meio a curvas acentuadas, é um caminho esburacado, é um caminho, como o profeta Naum diz, que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta. E muitas são as vezes que nós, por não entendermos esses caminhos do Senhor, perguntamos por que isso está acontecendo na minha vida. Foi assim com Abraão, em Gênesis capítulo 12, que recebeu uma palavra de Deus que diz: através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas como eu abençoarei todas as famílias da terra se eu não tenho filhos? A preparação na vida de Abraão demorou 24 anos. Quantos anos? Quantos anos? 24 anos. A preparação na vida de Davi demoraram 17 anos. Quantos anos? 17 anos. Quantos anos tem demorado a preparação de Deus na sua vida? Porque aquilo que você chama de gigante, Deus conhece como preparação para aquilo que Ele tem para você. As perguntas que não têm respostas hoje, diante da sua alma, que questiona e pergunta a Ele, são apenas uma parte, um trecho, um momento da história que Deus está construindo. E todo mundo tem o direito de pensar em desistir, de reclamar, mas a única coisa que você não pode é desistir, porque quando Deus chama, Ele já tem tudo pronto. E quando as coisas ficam difíceis e a gente acha que é o fim, que acabou, Deus, Ele sempre envia a porção necessária diária, o escape. Mas fiel é o Senhor que, quando permite ou produz a tribulação, envia também o escape. Davi estava já há alguns anos fugindo, e chegou um momento que Davi não conseguia mais se esconder de Saul. Eram em cavernas, eram em montes, eram em vales. Saul havia determinado uma caça total à vida de Davi, ao ponto de Davi não ter mais aonde se esconder, e só restar uma alternativa para Davi: se aliar ao principal inimigo de Israel. Davi, ele pediu abrigo aos filisteus, o principal inimigo de Israel. Davi bateu na porta do rei de Gade e pediu abrigo a ele, dizendo que a partir de agora ele iria pelejar as guerras dos filisteus. Os planos de Deus, eles aos olhos naturais, eles não fazem o menor sentido. E se a gente trouxer essa história para a sua vida, é exatamente assim que acontece. Porque hoje a gente sabe o final da história, mas você imagina Davi vivendo isso. Davi tendo que se aliar ao principal inimigo na nação de Israel. E o rei de Gade recebe Davi, e Davi agora começa a pelejar as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Davi começa a ter sucesso, os filisteus começam a ser abençoados, porque onde alguém que foi chamado por Deus permanece, a bênção de Deus está. Se ele for para o cárcere, como José, o cárcere se torna próspero. Se ele for para o vale ele passa a ter vida, porque é assim que Deus faz. Deus é especialista em mostrar que Ele não tem uma via única para trabalhar. Deus, Ele constrói os próprios caminhos. E a Bíblia fala que aqui, antes disso, agora, os filisteus resolveram atacar Israel. Os conselheiros de Gade disseram: Davi vai trair a gente, é melhor que ele não vá com a gente para essa batalha. E o rei de Gade resolveu dar ouvido aos seus conselheiros então, e ele diz: olha, Davi,
tenho admirado a sua lealdade a mim por esse tempo que você está aqui. Mas os meus conselheiros acham que se lutarmos contra Israel, você vai trair a gente. Então, eu vou fazer um pedido a você. Você já está 4 meses com os seus 400 homens fora de casa. Você vai para casa, você tira um tempo de descanso, você aproveita com os seus homens para ter um tempo com as suas famílias. E aí então depois a gente volta a estar juntos. Nós vamos atacar os filisteus. E Davi fez exatamente isso, obedecendo aquilo que o rei de Gate havia dito. Davi, ele vai em direção a uma cidade pequena chamada Ziklag, que o rei de Gade havia permitido que Davi morasse nela. Davi, ele tinha 2 esposas naquela época, alguns filhos, e ele possuía 400 homens chamados os valentes de Davi. E a Bíblia fala que quando Davi chega na cidade de Ziklag, ela está totalmente destruída e devassada. Ela está em chamas. Homens, mulheres, jovens, crianças, animais e anciãos haviam sido levados pelos amalequitas como despojo de guerra. Eles incendiaram a cidade. Eles destruíram absolutamente tudo. Os homens de Davi estavam cansados de lutar por ele, as pelejas e as batalhas de Davi. Os valentes de Davi estavam cansados de dar a vida por ele, não entendendo o porquê de tanto sofrimento, se havia uma promessa de Deus. E é exatamente assim que acontece na minha vida e na sua vida, quando as pressões do lado de fora e do lado de dentro tentam nos paralisar. Aquilo que está diante de nós de uma forma óbvia diz pra gente: cara, isso não faz sentido, vai dar errado, acabou, é melhor você desistir. E é nesse momento que a gente precisa travar as guerras do lado de fora, e a gente precisa aprender a travar as guerras maiores do lado de dentro. Porque, Flavinho, as maiores guerras e os maiores gigantes, eles não são tangíveis e mensuráveis. Os maiores gigantes e as maiores guerras acontecem no campo de batalha da nossa mente. E como eu disse, brincando, naquilo que aconteceu realmente há pouco tempo atrás, a nossa mente mente. E nós somos especialistas em acreditar na mentira que a nossa mente insiste em contar para nós. O nosso corpo sente, e a gente decide então acreditar: não é para mim, não é da vontade de Deus, não é possível, porque ninguém sofre tanto assim. Você tenta fazer o certo e só dá errado. Você olha para o lado e pessoas que não temem a Deus prosperam, e você pergunta: Senhor, até quando essa vergonha e essa humilhação? A história, ela vive se repetindo, porque Davi disse isso por muitas vezes: não aparte de mim o teu rosto, não fuja de mim a tua presença, apressa-te, Deus, em me socorrer. E Deus, quero conjecturar, olhando para Davi, pensava: está tudo dentro do plano que eu idealizei. E é assim na sua vida. O plano de Deus não pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso que a palavra de Deus diz. Se até Deus faz planos, que dirá eu e você? Repita: Deus não mente. Repita: Deus não muda. Repita, por favor: Deus não falha. Quando promete, já está tudo pronto para ser cumprido. A questão é saber se você vai suportar as pressões. Porque ninguém que foi chamado por Deus para cumprir o propósito dele não passa por humilhação, não passa por vergonha, não passa por decepção, por abandono, por traição. A gente imagina que a partir do momento em que a graça alcança a nossa vida é só vitória, mas os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Os caminhos de Deus são caminhos de preparação, e aquilo que vem na sua concepção para te matar, da parte de Deus, só vem para te tornar mais forte, mais resiliente. Porque Deus é especialista em preparar improváveis para colocar diante daquilo que Ele quer. Eu escrevi um livro, eu dei de presente para o Tiago Godoy, encontrando o meu propósito. Nesse livro eu falo que não importa qual seja o propósito de Deus da sua vida, ele tem a ver sempre
com abençoar a vida de pessoas. Todo o propósito de Deus na vida dos seus filhos tem a ver com abençoar a vida de pessoas. Não faz o menor sentido Deus abençoar você para que você seja abençoado. O que Deus deseja é que a bênção dele venha até você, para que através de ser abençoado, você possa abençoar outras pessoas. Foi assim com Abraão. Através de você, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quantas são as famílias da terra que foram abençoadas através de Abraão? Foi assim com José, que Deus deu um sonho a ele, para que ele pudesse abençoar e não matar, não permitir que o povo de Deus morresse de fome no Egito. É assim que Deus faz. Deus é especialista em mostrar para você que não tem a ver com habilidade, não tem a ver com talento, tem a ver com Ele, porque dele, por Ele e por meio dele são todas as coisas. Davi agora já está há alguns meses na guerra, desesperado. Os homens chateados, aborrecidos, porque estão lutando guerras de Davi sem entender o porquê de tanto sofrimento. E agora, quando eles chegam na cidade de Ziglag, para de alguma forma estar em família, depois de 4 meses fugindo, como cães, se escondendo em cavernas, a Bíblia fala que a cidade é destruída e todos foram embora. Os 400 homens de Davi, os únicos amigos que ele tinha. O pai de Davi já havia sido morto, os irmãos de Davi já haviam sido mortos por Saul, aquele que tudo que ele fez foi ajudar. Davi livrou a nação de Israel da maior vergonha e humilhação diante da afronta de Golias. E você sabe de que forma Saul correspondeu àquilo que Davi fez de matar o gigante? Com ingratidão. Repita, ingratidão. Você já foi alvo de ingratidão? Você imagina Davi fugindo como um cão, perguntando o porquê que ele está sofrendo, se ele não pediu para ser um rei, se apenas recebeu uma promessa de Deus e por receber essa promessa vem sofrendo dia após dia. Porque os planos de Deus, eles não são mostrados para nós, os caminhos não vêm com o GPS, não mostra de que forma você vai enfrentar os desafios. Mas é curioso, porque a Bíblia fala que ali, aqueles 400 homens começaram a pegar pedras para apedrejar a Davi. Os únicos amigos que ele tinha se levantaram contra ele. Se fosse você, o que você faria? Pergunta para quem está do seu lado. Me ajude a pregar. Se fosse você, o mundo de Davi estava desabando. As últimas pessoas que ele confiava desejaram apedrejá-lo. E a Bíblia fala que Davi, escute isso, Davi, quando não tinha mais ninguém com ele, quando ele estava absolutamente sozinho, Tiago, a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. Talvez você precise se reanimar. Mas quando nós nos reanimamos em homens, nos decepcionamos. Quando nós nos reanimamos, talvez através de influências, através do dinheiro, nós nos decepcionamos. Mas só existe um, que a gente não se frustra, que a gente não se decepciona, que não falha, que não muda, que não mente, que não tarda. E a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. E ao se reanimar no Senhor, a primeira coisa que ele fez foi chorar. O texto diz que os homens, eles choraram até não terem mais força. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente até esgotar suas forças. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você não tem mais lágrima. O salmista Davi escreveu que as lágrimas dele têm sido o seu alimento dia e noite. O cara não come, ele não dorme, ele se alimenta de lágrimas, de manhã, de tarde e de noite. Eu estou falando do maior, do mais importante rei da nação de Israel. O caminho para o sucesso nem sempre é um caminho perfeito. A gente confunde muito, Juliana, sucesso com reconhecimento. Sucesso é aquilo que acontece segunda-feira de manhã, quando o seu relógio toca às 6 horas da manhã e você decide não apertar o soneca e levantar para mais um dia, mesmo sendo que esse dia vai ser muito difícil. O sucesso, ele acontece quando ninguém vê. Aquilo que as pessoas chamam de sucesso é apenas o reconhecimento público.
mas o sucesso é quando você diz não a ficar prostrado. E a Bíblia fala que o justo por 7 vezes ele cairá, mas em nenhuma delas ele ficará prostrado, porque ninguém consegue vencer de quem não desiste nunca. Todos os dias o diabo diz: hoje eu vou derrubar a Tuca, hoje eu vou fazer de tudo para ele desistir, hoje eu vou fazer de tudo para ele parar. E esse é o papel do diabo, o adversário, tentar matar, roubar e destruir. E todos os dias Tuca diz: hoje eu escolho Deus, hoje eu decido permanecer de pé, hoje eu decido mesmo diante de um cenário caótico entender que eu estarei guardado e seguro. Ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não ceda às pressões. Não acredite naquilo que a sua mente diz para você. Sabe por quê? Por pior que possa estar sendo esse momento, essa fase, esse ciclo, eu posso afirmar a você profeticamente: vai passar no nome de Jesus. Não existe mal que dure para sempre. E a Bíblia fala que Davi chama o éfode e ele resolve consultar a Deus. Ele não consulta homens, ele consulta a Deus. Em momentos de crise, decida ouvir a Deus. Eu vi um momento de crise na minha vida, Juliano, que eu precisei, um momento de crise no ano passado, que eu precisei ouvir Deus. E eu procurei 2 pessoas que são referência para mim, Thiago. 2 pessoas. E aí eu procurei ouvir essas pessoas. A primeira pessoa foi Ademar, pastor Ademar de Campos. Inclusive, em primeira mão, pastor Ademar de Campos vai estar com a gente dia 8 de novembro aqui, para a glória de Deus. Olha aí, quem pode celebrar Jesus? É isso aí, glória a Deus. E eu chamo ele de paizão, ele me chama de filhão. Falei: paizão, eu estou diante de uma situação difícil, preciso tomar uma decisão muito importante. E eu contei toda a história para ele, e ele falou assim: meu filho, eu vou te dar um conselho. E eu sentei, peguei a caneta e eu falei: agora vai vir um conselho de Deus. E ele disse: nessa situação que você está vivendo, você vai precisar ouvir Deus. Eu falei: tudo bem, mas o que é que eu faço? Eu disse: se você estivesse no meu lugar, o que você faria, paizão? Ele falou: se eu estivesse no seu lugar, eu decidiria ouvir Deus. Eu falei: pô, mas você não me ajudou. E aí eu tive com o Subirá, Luciano Subirá. A gente almoçou. Falei: Subirá, estou vivendo um momento muito difícil, cara, e eu preciso de um conselho da parte de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser um homem de Deus que vai me ajudar nessa situação. Você é muito experiente. Eu contei a história toda para ele. E ele disse para mim: eu vou te dar uma direção, Rafael. Você precisa ouvir Deus nessa situação. Falei: pô, você combinou com o Ademar? Ele falou a mesma coisa. Eu falei: não, mas por favor, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Ele disse: se eu estivesse no seu lugar, eu ouviria Deus. Sabe o que eu aprendi com isso, Raylan? Homens de Deus não dão conselhos. Homens e mulheres de Deus simplesmente influenciam e apontam para que as pessoas possam ouvir a Deus. Não ouça o diabo, não ouça influências negativas, não ouça a sua mente. Em momentos decisivos da sua vida, decida buscar e ouvir a Deus. Aleluia. A Bíblia fala, eu vou terminar, que Davi mandou chamar Abimeleque com o éfode. Era uma estola sacerdotal, 2 pedras, Urim e Tumim. E aquelas pedras, elas reluziam, e de acordo com o que elas reluziam, elas diziam sim e não. E Davi, desesperado, os amigos tentando apedrejar, ele falou assim: se eu for atrás dos amalequitas, eu vou conseguir encontrá-los? Deus disse sim. E se eu encontrá-los, eu vou ter vitória sobre eles? Deus disse sim. E Deus não disse mais nada. Deus disse o suficiente para que Davi não desistisse. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode pensar em desistir, você pode pensar em parar, você pode até reclamar, não deveria murmurar, mas você pode até pensar em reclamar, mas você não pode desistir. Você não foi chamado para desistir. Você não tem uma palavra de Deus para desistir dessa situação. Deus está falando com pessoas aqui, eu creio. E a Bíblia fala que Davi
sem direção, ele foi atrás dos amalequitas, esperando de alguma forma que Deus pudesse fazer um milagre na vida dele. Até que de repente, senta aqui, Tiagão, por favor. Até que de repente, Davi e os seus homens encontram um egípcio, como um moribundo, ferido, ali há 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, com várias escoriações. Um homem que aos olhos naturais representaria um nada para Davi e para você. Sabe, aquilo que é um nada na situação que você está vivendo? Sabe aquilo que você olha e você, isso aqui não pode me ajudar em nada? É exatamente isso que Deus usa para dar uma direção para você. E a Bíblia fala que os homens de Davi questionaram a esse egípcio quem ele era, levaram ele até a presença de Davi. E Davi poderia não se importar com aquele homem, mas resolveu. E por isso, Galtinho, que ele é o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi sempre se importou com o outro. Porque o propósito de Deus na sua vida vai além de você mesmo. Tem a ver com pessoas. Tem a ver além de você, da sua casa e dos seus. É muito maior do que você, o propósito que Deus tem para você. E a Bíblia fala que Davi resolveu ser generoso com aquele homem. Deu comida, deu bebida, permitiu que ele recuperasse o seu fôlego. E eu queria que você repetisse comigo: a generosidade abre portas. Todas as vezes que em momentos de crise nós decidimos, apesar de ser generosos, portas de milagres serão abertas. Davi então se dirige para aquele homem e diz: quem é você? E ele diz: eu sou um egípcio, eu sou um escravo da caravana dos amalequitas. Peraí, é justamente essa caravana que eu estou procurando. E ele diz: você consegue me levar até eles? E ele disse: sim, se o Senhor me prometer que não me matará e nem me entregará nas mãos do meu Senhor. E a Bíblia fala que através da generosidade de Davi, naquilo que parecia um nada, Deus deu a direção. Deus usou o nada como bússola, e é o que Ele vai usar na sua vida. Deus vai usar aquilo que você acha que é um nada para ser lâmpada, para ser luz, para ser direção, para ser resposta, para ser caminho na sua vida. Pessoas estão recebendo isso. Profeticamente eu declaro sobre a sua vida que esse culto é muito mais do que um domingo qualquer. É um culto de resposta da parte de Deus. Porque tudo que a gente precisa é de uma oportunidade para se levantar, voltar para a posição e fazer as coisas acontecerem. Porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo o que precisa. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Davi perseguiu os amalequitas, teve vitória sobre eles. 200 homens decidiram, cansados, não perseguir 200 dos homens amalequitas que foram embora. A Bíblia fala que Davi, entendendo o cansaço físico daqueles homens, permitiu que eles ficassem e seguiu com mais 200 contra os amalequitas, teve vitória e trouxe todo o despojo de guerra. E os que foram, quando voltaram e se encontraram com aqueles que não quiseram ir porque já estavam em posse das suas esposas, das suas famílias, aqueles que só pensam em si, disseram: vocês não têm direito a nada. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, declarou para eles: meus irmãos, tudo o que aconteceu hoje não foi obra humana. Se conseguimos ter de volta os nossos filhos, as nossas esposas e o nosso patrimônio, foi porque o Senhor assim permitiu. Em tudo que Davi fazia, ele sempre dava a glória a Deus. Quando Deus der a vitória a você, não busque glória para você. Que você seja um espelho para refletir a glória para quem é de direito. Levante suas mãos aos céus e adore a Ele. Faça dessa canção a sua oração. Oh Deus de milagres, ajude-me, eu estou angustiado, é tanta amargura e tristezas que tentam me afastar
Eu creio que Deus, a hora já está avançada, eu peço perdão a você, mas eu acho que nós temos mais do que crédito com você, porque o nosso culto tem 1h40. E eu acho que 10 ou 5 minutos a mais talvez não faça a diferença para alguns, mas eu creio, para aqueles que vieram aqui buscar uma resposta de Deus, vai fazer toda a diferença. Eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu não preparei essa mensagem, meus irmãos. Eu não preparei absolutamente nada sobre isso. Tudo o que eu falei aqui veio absolutamente agora. E eu confesso para os irmãos, eu não sou de me autocomiserar. Eu fui para Campo Jordão, aniversário da minha esposa. Peguei 6 graus lá, uma sinusite crônica terrível. Eu dormi 2 horas essa noite. Eu tinha tudo para não estar aqui. Mas eu falei para o Senhor, eu não tenho condições nenhuma. Porque nem sempre na vida você está bem. Mas eu disse para o Senhor, mesmo não estando 100%, eu vou lá e eu vou dar o meu melhor. É isso que Deus espera de você. Que você dê o seu melhor. Se o seu melhor hoje não é 100%, tudo bem, é 50%. Dê o seu melhor em 50%. Mas dê o seu melhor. Não se autocomisere, não reclame, não murmure. Se posicione e faça a sua parte, porque Deus é com você. Feche os seus olhos. Nós vamos terminar, mas se essa palavra foi para você, e se você precisa hoje se posicionar, assim como Davi, se reanimar no Senhor, enquanto Tiagão vai cantar essa canção, saia do seu lugar em nome de Jesus. E não saia daqui nessa noite sem de alguma forma se prostrar diante daquele que tudo pode. Faça como Davi. Busque a Deus. Busque uma palavra de Deus. Isso, sai do seu lugar. Pede licença a essa pessoa que está do seu lado. Diga, essa palavra é para mim. Diga, eu preciso hoje. Essa palavra veio do céu. Você que veio aqui hoje pedindo, o Senhor podia tanto falar comigo hoje. Ele falou, sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Milagres, ajude-me, me fortaleço em ti, ó Deus. Eu já posso contemplar aqui no céu essa noite a vitória, porque confio. Ó Deus de milagres, ajude, te fortaleço nessa noite, diz o Senhor. Eu já posso contemplar a vitória, a vitória, a vitória, porque confio. Ó Deus de milagres, opera curas e maravilhas. E nessa noite, salvação, milagres. Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. Oh Deus de milagres, opera cura, maravilhas. Aleluia. Faz o impossível acontecer. Senhor, assim como Davi, desacreditado dos seus próprios amigos, dos seus valentes, desesperado, sem esperança, sem expectativa, sem direção, sem rumo, sem saída, decidiu naquele dia se reanimar no Senhor. Homens e mulheres hoje, diante da tua presença, no teu altar, decidem se reanimar no Senhor, naquele que não falha, naquele que não decepciona, naquele que não muda, naquele que não mente, daquele que não tarda. Eu declaro em nome de Jesus, resposta da parte de Deus na sua vida.